Felipe Luiz tá doidão. Mudou tudo na escalação do Flamengo para a Copa Libertadores. Decisão hoje pela Copa Libertadores da América. 2 jogadores voltando pro Flamengo. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, querido. Botão aqui embaixo, clica aí, pô. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like. Se inscreve, eu sou no sininho, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tô também comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Eu estou aqui diretamente de um hotel na capital do Equador, Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar. E já vou falar que eu vou fazer esse vídeo pausadamente porque a altitude tá pegando aqui e a situação vai ficando cada vez mais difícil, tá? Hoje é um jogo importantíssimo para o Flamengo na Copa Libertadores, quando o Flamengo perde para o Central Córdoba no Maracanã, ele joga toda a pressão para esse jogo que nós teremos hoje no Rodrigo Paz Delgado, Casablanca, estádio da LDU. O Flamengo não pode perder. Se o Flamengo perder, a nossa situação vai ficar bastante delicada. Mas muito delicada. Então, é vencer ou no mínimo, do mínimo empatar. Tá? O Flamengo só tem uma vitória na história da Copa Libertadores jogando aqui, na capital do Equador, Quito, que aconteceu em 2021, na fase de grupos, um suado 3-2 para o Flamengo para cima da LDU sob a batuta de Rogério Ceni. O rubro-negro contou com 2 gols do Gabigol e 1 gol do Bruno Henrique, tá? Para conquistar esse resultado positivo na altitude, foi uma partida maravilhosa do Flamengo, mas aconteceu uma situação que precisa acontecer hoje, que é o gol cedo. O Flamengo tem que parar com essa história da carochinha de perder gol fácil. Tem que fazer o gol cedo. Se não fizer o gol cedo, a situação vai ficar difícil. Olha, eu tenho certeza absoluta que o Flamengo terá chance com gol escancarado cedo. Não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Agora, só basta saber se o Flamengo vai botar a bola pro fundo do barbante. É evidente que com o Pedro, a nossa situação fica mais fácil. Vamos até debater a titularidade de Pedro aqui. Mas sem o Pedro aí, a situação fica mais difícil, beleza? O Flamengo treinou aqui na capital do Equador ontem por volta das 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, horário de Brasília, 3h30 da tarde, horário aqui de Quito. O último treino definiu praticamente a escalação que o Flamengo vai levar em campo hoje contra a equipe da LDU. Dirigentes de LDU e Flamengo se encontraram ontem à noite para o tradicional jantar entre os clubes na véspera, ritual conhecido antes dos duelos pela Libertadores. Dirigentes da LDU segurando a camisa do Flamengo, dirigentes do Flamengo segurando a camisa da LDU, um troca-troca, quer dizer, uma troca de camisas ali, né, que é natural, que acontece, né, cordialidade, mas dentro de campo, isso aí é posto de lado porque o bicho vai pegar, tá? Existia uma possibilidade, até o treinamento de ontem, realizado no estádio Atahualpa, né, da equipe do Independente Del Valle, de Eric Pulgar e Everton Araújo iniciarem como titulares do Flamengo. Lembrando que o Flamengo não tem a presença de Alan, devido à questão dos traços falcêmicos, o que deixa um jogador do Flamengo mais suscetível aos sintomas do mal da altitude, como eles comentam aqui no Equador.
E o Nico de la Cruz chamou o Filipe Luiz, deu-lhe o papo reto, falou: Felipe, não me sinto confortável jogando na altitude, acho que o meu desempenho é horroroso, e não foi sequer relacionado para essa viagem. Para o confronto de hoje entre Flamengo e LDU, quem apita é o árbitro paraguaio Derlis Lopes, com auxílio dos bandeiras Milcíades Saldivar, também do Paraguai, e Nádia Weiler, também do Paraguai. Portanto, um trio, um quarteto, quinteto, sexteto aí, meu amigo. Tem o VAR, tem o AVAR, tem o auxiliar do AVAR, uma loucura. Todo mundo do Paraguai para apitar esse jogo, e eu repito, a arbitragem de Copa Libertadores não é arbitragem de Campeonato Brasileiro, muito menos de Carioca. Independente do país, aí só tem que ver se ele vai ser caseiro ou não, mas independente do país, são árbitros que deixam a bola seguir. E para mim isso é bom pro Flamengo, deixa o jogo correr. E para mim isso é ótimo pro Flamengo. Agora, os atletas naturalmente precisam ter essa leitura, né? Filipe Luiz fez um certo mistério, a informação que eu tenho, durante o treinamento, e ele vai falar de fato, a gente tem algumas pistas, alguma situação, mas ele vai dizer de fato a escalação do Flamengo no dia do jogo, que ele é meio ressabiado com essa história de X9, ele não gostava muito de X9, na época que ele era ainda jogador do Flamengo, vazando a escalação do Flamengo, então ele evita falar, entretanto, tem algumas pistas, tá? O treinador teve apenas um dia para preparar o time para o jogo desta terça-feira, tá? É hoje, na quarta, não, é hoje, contra a equipe da LDU pela Copa Libertadores da América, tá? O treino foi feito no Estádio Olímpico Atahualpa e Filipe Luiz não esboçou muito bem assim a escalação. Fez uma atividade dinâmica sem formar o 11 titular. O técnico tem tido o costume de só passar a escalação aos jogadores no dia das partidas, quando faz reunião por vídeo pela manhã. As três ausências, aí é certo que não vai jogar, Alexandro, Alan e De La Cruz. O lateral esquerdo está se recuperando de um edema na coxa esquerda e os meio-campistas foram poupados por conta, em função da altitude. Na lateral esquerda, o substituto natural é Ayrton Lucas. Apesar dele ter saído com cãibras do duelo diante da equipe do Vasco, ele vai substituir o Alexandro ali jogando pela esquerda. Na zaga, Danilo pode figurar entre os titulares ao lado de Léo Ortiz para dar um descanso ao Léo Pereira, que tomou uma bola nas costas contra o Vasco. E não é normal que ele tome aquela bola nas costas. Que depois o Verratti finalizou com a mão e bateu na trave. Tudo bem que não é valer, mas tomou bola nas costas. E ele não toma aquela bola nas costas, né? Arrascaeta é outro atleta que pode ser poupado em função da minutagem que ele vem tendo nas outras partidas. Filipe Luiz também deve mudar essa situação. O uruguaio foi titular nas últimas 5 partidas do Flamengo. Sem De La Cruz e Alan, a tendência é que Gerson seja recuado para atuar mais próximo do chileno Eric Pulgar. Com isso, fica aberta a disputa no ataque. De volta ao seu país natal, Plata, evidente, é forte candidato e vai ser titular do Flamengo, isso é evidente, né? O equatoriano pode jogar tanto pelos lados quanto como centroavante. Considerando as atuações de Bruno Henrique e Michael no sábado, no clássico contra o Vasco, as outras vagas estão abertas, tá? E aí, meus amigos, pegando a escalação do Flamengo, nós devemos ter a campo o goleiro argentino Agustín Rossi, na lateral direita Wesley, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Pedrão, mas o Léo Pereira, o Filipe Luiz, apesar de considerar que o Léo Pereira está cansado, deve insistir no jogador, que eu acho que dá para pôr o Danilo. Não jogou o último jogo, tá? Mas o Danilo nunca jogou na altitude, não é verdade. O Danilo já jogou sim na altitude com a seleção brasileira. A seleção brasileira meteu 4-1 em La Paz, no Hernando Siles, 3.650 metros. Pior, muito pior que essa altitude que nós temos aqui
Em Quito, então dá sim pro Danilo jogar. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Na dupla de volantes, Eric Pulgar e Gerson. Mais à frente, Luiz Araújo pode ser opção na vaga de Jorjan de Arrascaeta. Entretanto, Felipe Luiz ainda faz mistério em relação a essa situação. No ataque, Gonçalo Plata, que vai ser o cara mais importante, junto com o Bruno Henrique para esse jogo, porque o Bruno Henrique não sente altitude. Essa informação, e você vê nos outros jogos, não sente, tá? E Michael. Plata, Bruno Henrique e Michael deve ser o ataque a atuar hoje por essa decisão. Gente, é o jogo mais importante da temporada do Flamengo. Pedrão, mas depois se avançar, sim, pode mudando os jogos mais importantes. O Flamengo avançar às oitavas de final, vai ser oitavas de final. Avançando depois, quarto de final, vai ser quarto de final. Depois, mas o Carioca, meu amigo, se cai na Libertadores, ninguém lembra do Carioca mais. Então, esse jogo é o mais importante da temporada do Flamengo. Felipe Luiz esteve apenas ontem, na segunda, para treinar visando a preparação para o jogo contra a LDU. No domingo, a maior parte do elenco fez trabalho de recuperação e o time viajou por 6 horas até chegar a Quito. Mas isso não é desculpa. Tem que, no mínimo, buscar o empate. Tem até que buscar o empate. E assim, gente, o Flamengo, sabe o que ele tá precisando para melhorar? Parar de ser tão certinho. Pedrão, mas o que é isso? As linhas de 4? Porque na finalização o jogador ele tem que estar bem posicionado e coisa e tal. Tá muito certinho. O Flamengo tem que finalizar nas melhores das condições, quando não tem ninguém do adversário na frente. Aí o corpo do atleta tem que estar bem posicionado, no ângulo certo. Ih, caiu na perna ruim, então toca pro companheiro. Tá muito robótico, tá muito certinho. O Flamengo precisa de mais ousadia, sabe? Chuta de fora da área. Tá na altitude, o ar é rarefeito, a bola vai igual um canhão. A bola vai igual um canhão. Libertadores, você nem sempre ganha na técnica, né? Porque o passe tem que ser de lado de pé, tem que dominar bonitinho. Meu amigo, teve a chance, dá no gol, para de preciosismo. Não, porque o companheiro está melhor posicionado. Tudo bem, toca, mas não, meu amigo, na frase, dá no gol, perdeu o gol, pelo menos finalizou. Que eu fico pé da vida é quando não finaliza. Tem que parar de ser tão metódico, sabe? Uma coisa assim. Não, porque é assim, porque é assado, porque é assim. Quem não tem cão, caçar com gato, meu amigo. Quem não tem cão, caça com gato mesmo. Dá no gol. É isso que eu penso. Falta mais. As outras equipes arriscam mais que o Flamengo. Olha o gol que o Vitória fez no Flamengo com o Wellington Rato. O cara chutou, que se dane, bateu num, bateu no outro, entrou. Você viram o gol do Palmeiras contra o Fortaleza? Bateu num, bateu no outro, voltou, o cara de carrinho fez o gol. Não tô falando que é só pra fazer isso, mas tem que ter uma pitada disso. Se for... Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Aí fica difícil, né? É o que eu penso, tá? A não ser a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte, vou trazer uma informação de certa forma polêmica aqui agora, porque o Vene Casagrande, ele fez um vídeo no canal dele dizendo que a Globo, é lógico que eu não vou acusar, o Vene também não acusou, mas que poderia supostamente estar realizando essas matérias sobre o Bruno Henrique, porque isso, porque o Flamengo isso, porque o Flamengo aquilo, numa espécie supostamente de retaliação em função
do Flamengo querer sair da Libra, que é a Globo da qual é detentora dos direitos de transmissão de todos os clubes da Libra, e em função disso, do Flamengo tá sendo rebelde, do Flamengo querer sair, do Flamengo... Pessoas do Flamengo entendem assim, tá? Que o Vini falou. E em função disso, a Globo poderia supostamente estar retalhando o Flamengo. Eu não posso afirmar, eu não tenho prova, não sou detetive, mas foi isso um absurdo. Sobre o Bruno Henrique, as provas são muitas, mas repito, não sou o Ministério Público, não sou promotor, não sou o delegado da Polícia Federal que indiciou o Bruno Henrique, não sou o juiz que vai julgar o Bruno Henrique, nem sou, o promotor, já falei, e muito menos o advogado de defesa, mas até que se prove o contrário, segundo o nosso Estado de Direito, até que se prove o contrário, ele é inocente. O que vocês acham sobre isso? Será que pode proceder? Será que não? Deixa aqui embaixo, nos comentários. Eu lembro que quando Eurico Miranda, está a história aqui, tá? Colocou o logo do SBT na camisa do Vasco, a partir dali, arrumou a briga, acabou o Vasco. Acabou. Não estou falando que é isso que vai acontecer, não. Aqui trazendo uma reflexão, uma elucubração, enfim. Quero que vocês deixem seu comentário, tá? Tô falando mais devagar porque a situação tá ficando difícil. João Santos, empresário do Jorginho, segundo a Raíssa Simplício, está na Inglaterra e teve uma reunião com André Berta, diretor esportivo do Arsenal, agendada para hoje. Terá nessa reunião agendada para hoje, na terça-feira. As partes vão discutir o futuro do jogador, que tem contrato até o dia 31 de junho. Questões como a possibilidade de rescisão antecipada, bônus, fidelidade, etc., serão colocadas na mesa. O volante, como todo mundo sabe, tem negociação avançada com o Flamengo para disputar o Mundial pelo rubro-negro. Entretanto, não tem como ele sair no dia 30 de junho, quando acaba o contrato dele com o Arsenal. Teria que sair antes para jogar o Mundial. Se ele sair depois, ele vai ser jogador do Flamengo normal, entretanto, não vai jogar o Mundial. Não vai ter tempo hábil para inscrever ele no Mundial, por exemplo. Flamengo já sabe que a opção de compra de Vitor Hugo de 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atacante não será exercida e com isso ele retorna no final de junho. Porém, o entendimento é que o jogador não se encaixa no estilo de jogo do técnico Filipe Luís e o planejamento é tentar um novo empréstimo para o meia. E o pessoal agora está perguntando também sobre o Alcaraz. O Flamengo aguarda a definição do Everton, da cidade de Liverpool, da Inglaterra, mas Alcaraz já tem outros interessados na Inglaterra. A diretoria do Flamengo ainda não foi comunicada pelo Everton, mas caso a meta não seja cumprida e o clube inglês não exerça a opção de compra, Alcaraz será devolvido. Entretanto, mesmo assim, mesmo com essa devolução, o Flamengo já conta com o interesse de outros clubes ingleses na compra do jogador e vai continuar na negociação do jogador. Não adianta, não tem quais, não tem nhenhenhé. Eles vão voltar, o Vitor Hugo e o Alcaraz, não tem como. Mas o Filipe Luís não conta com um nem outro. Tá? Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão, saudações brunegras.